podendo ser encontrado em 9,1% de indivíduos na faixa etária acima dos 60 anos. Estima-se que 1 em cada 20 nódulos, ou seja, 5%, são malignos. Os nódulos tiroidianos eles devem ter pelo menos 1 centímetro para a gente conseguir palpar, senão no exame físico a gente não palpa. E doença nodular ela é mais frequente em mulheres, pessoas idosas e áreas que têm a deficiência de iodo. Na anamnese no exame físico, tem alguns dados que são sugestivos para a malignidade. Então, um homem, né, gênero masculino, quando tem um nódulo tiroidiano, tende a ser um achado aí mais tendendo a ser maligno, extremos de idade, ou muito novo, ou muito velho, radiação ionizante cervical, esse paciente já fez um tratamento com dor, cabeça, pescoço, e aí já teve uma radiação, áreas que têm deficiência de iodo, história familiar, ou seja, pacientes que já têm histórico familiar de síndromes hereditárias, nódulo de crescimento muito rápido, o paciente percebeu que esse nódulo cresceu em pouco tempo, sintomas compressivos, como paralisia de corda vocal também, nódulo endurecido ou muito aderido, ou pouco móvel, geralmente o nódulo, ele é móvel, e quando tem uma linfonodomegalia do mesmo lado do nódulo, também é mais sugestivo que seja um nódulo maligno, ou um incidentaloma no PET, que às vezes foi fazer um outro exame e achou ali um nódulo pelo exame, e aí também fala a favor de ser maligno. Tá? Então, isso aqui são características que na anamnese a gente vai ver, o gênero do paciente, a idade, como é que foi esse crescimento do nódulo, ou se ela já tem esse nódulo há muito tempo. Então, são características aqui que sugerem para a gente ser maligno. Pode ser vários nódulos? Mas muitos nódulos, múltiplos nódulos, Gostou? fala mais um pouco de benignidade. Tá? E aí também tem aquela característica, é um nódulo produtor ou não produtor, tóxico ou tóxico, né? Então, geralmente quando é produtor também é mais perigoso, quando não é. O bócio, quando eu falo bócio, eu já me refiro à tireoide, tá? Então não existe a bócio ser outra glândula. Então bócio é o aumento do volume tireoidiano, tá? Então geralmente no sexo feminino vai até 15 ml, no homem até 18. Então quando está acima desse valor, geralmente a gente tem bócio. Mas pode falar nódulo para conhecer? Bócio é um aumento geral, o volume da glândula no total, tá? Aí a gente pode ter um bócio difuso, quando é um aumento total da glândula, ou pode ser um bócio, que é um aumento da glândula por nódulos. Às vezes você acha um nódulo, e aí ele vai descrever lá no ultrassom esse bócio nodular, tá? Então, existe, esses bócios com aumento difuso. Quando é um aumento difuso, fala mais a favor até de segredos também, né? E o nodular, a gente tem que ver as características desse nódulo, ver se é um nódulo produtor ou não. Então, a gente tem vários tipos de bócios, né? A gente tem nodular, multinodular ou difuso. Esse nodular, ele pode ser tanto atóxico, que ele não produz nada de hormônio, ou, isso é dois, que é multinodular atóxico, ou nodular tóxico e multinodular tóxico, tá? Então, tóxico é quando produz hormônio, o atóxico é quando não produz. Geralmente, se a gente for pedir uma cintilografia, esses nódulos tóxicos vão captar o iodo da cintilografia, tá? Então, a gente vê que é realmente um nódulo ou múltiplos nódulos que estão produzindo. Difuso, que pode ser atóxico, ou difuso tóxico, e aí fala mais um pouco de Graves, o difuso tóxico, tá? Existe também bócio mergulhante, que é quando a gente tem um aumento, do tamanho, do peso, do volume da tireoide, e que ela invade a cavidade torácica, tá? Total ou parcialmente. Então, quando entra para a cavidade torácica, a gente fala bócio mergulhante. E aí, o que a gente vai avaliar nesse nódulo, né? História clínica, tentar palpar o nódulo, avaliar a função tiroidiana, dosar o TSH, exames de imagem, o ultrassom é o exame de escolha para avaliação de nódulos, cintilografia, a gente só vai pedir se você fez um exame de sangue com um TSH suprimido. Então, veio um ultrassom com nódulo, ou você palpou o nódulo e ele tem um TSH suprimido, eu quero saber se esse nódulo é produtor. Não faz mais cintilografia para nódulos atóxicos, tá? Então,
é o ultrassom que a gente vai avaliar o nódulo não condutor. Com as características do ultrassom, a gente vai ver se vai fazer punção ou não. Tá? Como eu sei que é tóxico ou tóxico? Pelo exame de sangue. TSH suprimido, como se estivesse produzindo hormônio. Né? Geralmente tem um nível aumentado, mas só de TSH estar suprimido indica produção. Agora, TSH dentro do normal ou até em hipotiroidismo, aí é atóxico, não tem nada de produção. Tá? Então, na primeira avaliação, diante de um paciente que tem nódulo, sempre a gente vai dosar o TSH. Então, diante de um TSH baixo, o exame de escolha é a cintilografia. Tá? Então, é um TSH suprimido, será que esse nódulo está produzindo? Eu vou pedir a cintilografia. Nódulo veio quente, ou seja, aquele nódulo captou iodo, eu vou pensar em doença de Plummer, tá? Aquele nódulo produtor. Se for um nódulo frio na cintilografia, eu vou avaliar as características do ultrassom, se ele tem risco de malignidade, para indicar ou não a PAF. Tá? Agora, se meu TSH aumentado, eu vou avaliar só as características ali, se ele tem sugestividade para ser maligno e se vai fazer a punção. Então, eu só vou pedir cintilografia diante de um nódulo tóxico, né, ou um TSH suprimido, tá? Mas eu tenho que ter nódulo. Tá? Ou pensando numa doença de Graves, também com nódulo, para ver se esse nódulo vai captar ou não. É aquela historinha que eu falei para vocês, que tinha uma paciente que tinha doença de Graves, e aí, no decorrer, fazendo ultrassom, ela também veio com um nódulo. Aí eu falei, será que esse nódulo, né, ela já tem Graves, é um nódulo produtor ou não? Tinha cintilografia, e um nódulo frio. Aí eu pedi punção e veio câncer. Então ela tinha câncer, aí acabou operando. Operou o posto do câncer e tirou a tireoide. Tá? Então, sempre que você tem um TSH baixo suprimido, lembrar de dosar o TRAB, né, para avaliar a possibilidade de ser doença de Graves, hipotiroidismo, comum. E o TSH aumentado, lembrar de usar o anti-TPO, pensando no Hashimoto. Tá? Mas, diante de um nódulo com TSH suprimido, o exame de escolha seria cintilografia, tá? Para ver se o nódulo é quente ou frio. Se o TSH estiver aumentado, aí seria o ultrassom mesmo, o melhor exame para avaliar o nódulo. Tá? Então, aqui é só para mostrar um nódulo hipercapitante na cintilografia. Então, se o paciente tem um bócio nodular tóxico ou captação, provavelmente a gente tem um TSH suprimido. Tá? Então, aqui diante da cintilografia, que é uma cintilografia normal, aqui é uma cintilografia com a hipercaptação dos dois lobos, difuso, né, que acontece na doença de Graves. Aqui são vários nódulos que captaram, ou seja, um bócio multinodular tóxico, e aqui um único nódulo que captou, então um bócio nodular tóxico. Lembrando que a gente pode ter bócios, né, únicos nódulos só ou múltiplos nódulos, porém, esses nódulos tóxicos, quando a gente tem produção de hormônio, menos de 1% deles são malignos. Por isso que os nódulos frios, quando não captam, ou, né, às vezes você for fazer uma investigação pela cintilografia, o nódulo não captou, você vai ver as características dele no ultrassom que vai indicar ou não a biópsia. Então, quando é um nódulo frio, tende a ser, né, mais característico para ser maligno, e aí você vai avaliar a possibilidade de punção. Agora, nódulo produtor de hormônio, nódulo quente, menos de 1% de ser maligno. Então, não existe indicação para a gente dosar tireoglobulina e calcitonina em uma avaliação inicial. Como eu falei para vocês, a tireoglobulina é uma proteína produzida exclusivamente lá na tireoide. A gente vai dosar a tireoglobulina quando o paciente faz tireoidectomia total. Tirou a glândula, quero ver, causou um câncer. Eu vou rastrear essa tireoglobulina, eu espero que ela venha baixa. Se ela estiver alta, mas pode ser que ela esteja progredindo, você vai precisar de acompanhamento para ela cair, ou se ela estiver muito alta, pode ser que tenha metástase em algum lugar que esse vai investigar. Chega a zerar essa tireoglobulina? Tireoglobulina geralmente vem menor que 0,1. Entendeu? Bem assim, como referência. Mas aí você pode pegar, às vezes, uma tireoglobulina de 1, de 2, aí você pode ir rastreando, ver se vai ter queda. Se não tiver queda, você tem que investigar. Porque você cintilografia de corpo inteiro, se tem alguma metástase. Calcitonina seria mais para, principalmente, tumor, né, medular de tireoide, então a gente não pede não um exame, a gente pede inicialmente qualquer tipo de nome. Então, principalmente tireoglobulina, como eu falei, é para pacientes que são submetidas à tireoidectomia total por um câncer e é mais para rastreio se ela vai ter queda.
fala mais a favor de coisa benigna. Então aqui é para a gente tentar, né, dar uma diferenciada, o que fala mais a favor de benigno e o que fala mais a favor de maligno. Então, contorno regular, um nódulo mais largo do que alto, quando ele é cístico, isoecóico ou hiperecóico, quando ele não tem calcificações ou se for calcificações grosseiras, e quando na avaliação ali da vascularização, que a gente faz o Doppler, tem um Doppler de vascularização mais periférica naquele nódulo. Então, isso fala mais a favor de benigno. Lembrando que uma característica isoladamente desse nódulo não me define que ele é maligno ou que ele é benigno. Eu tenho que avaliar um monte dessas características. Por isso que veio o TIRADS, que a gente vai ver. O TIRADS, o radiologista já dá para a gente todas essas características. Então, ele avalia o contorno, ele avalia se é mais largo, se é mais alto, se tem calcificação ou não, se é cístico ou hiperecóico. Então, a gente já vai te dar um TIRADS 3, um TIRADS 4, para você já ter uma ideia. Quando é maligno, a gente vai pensar, contorno é irregular, ele é mais alto do que largo, hipoecóico, com calcificações, principalmente microcalcificações e Doppler central. Então aqui, quando a gente fala em ultrassom, características preditoras de malignidade, quando é um nódulo marcadamente hipoecóico, ele tem uma especificidade de até 92%, né? E é uma característica mais sensível também. Já as microcalcificações têm uma especificidade de 95% e ela é mais específica. Margens mal definidas, irregulares ou microlobuladas têm uma especificidade. Então, lembrando que uma coisa isoladamente é difícil da gente tornar isso muito específico. Então, se eu pego um nódulo sólido hipoecóico, de contorno irregular e com microcalcificação, ou seja, tem 3 características, isso vai me dizer que é 94% ser maligno. Então, tem características realmente. Essas porcentagens sabe de O papel do Doppler. Então, o Doppler no ultrassom, se o Doppler vem mais periférico, essa vascularização mais periférica no nódulo, é mais característica de ser benigno. Quando é uma vascularização predominantemente central, né, fala mais sobre ser maligno. Então, punção aspirativa por agulha fina, né, o exame padrão ouro, para a gente realmente falar é benigno ou maligno. Então, né, vai biopsiar, o ultrassom vai te dar um norte para você, vai fazer biópsia ou não. Mas a biópsia é que vai falar se realmente é benigno ou não. A indicação da APAF, a gente segue hoje em dia a classificação de TIRADS. Qual que é a limitação do exame dessa punção? Ela não consegue distinguir adenoma de carcinoma folicular. Tá? Então, às vezes vem escrito como se fosse um adenoma, né, ou uma característica de células foliculares, a gente tem que ficar atento porque não tem essa limitação. E a gente vai olhar as características, qualquer coisa encaminha o cirurgião de cabeça e pescoço para ver o que ele acha, se é melhor operar. Então, o que é o TIRADS? TIRADS, né, foi um sistema de classificação de nódulos com o objetivo de padronizar essa descrição, se é um nódulo maligno ou quais são os achados pelo ultrassom que sugerem que esse nódulo seja maligno. Foi desenvolvido, né, pelo Colégio Americano de Radiologia em 2017. Então, foi uma padronização pautada mais numa medicina baseada em evidências para tentar objetivar a conduta diante do resultado do exame, se você vai ou não indicar. Então, de acordo com a pontuação desse nódulo, né, o tamanho, você vai pegar e vai sugerir para ele se ele vai fazer a punção ou não. Então, o que ele avalia? Né? Isso eu não vou cobrar, mas é só para vocês entenderem. Na composição, se for um nódulo cístico, não pontua nada. Então, isso aqui que o radiologista vai dar para vocês. Nem sempre eles colocam no TIRADS. Então, vocês vão ter que ter uma noção de ler o nódulo ali. É hipoecóico, é isoecóico melhor. Tem margens regulares, tá? Vamos ver. Só de você ler, você já vai falar, isso aí é um TIRADS 3, pelas características. Então, você tem que ter uma noção, para você, ele não te deu TIRADS, mas você vai classificar na sua cabeça mais ou menos o que você acha que é. Então, na composição, cístico não pontua nada. Nódulo espongiforme é um nódulo igual a esponja, ele tem características meio costuradas. Ele também é super benigno, tá? Nódulo misto, que é aquele nódulo cístico com coisa sólida, ele vai pontuar um pontinho. E quando é um nódulo sólido, predominantemente sólido, ele já ganha 2 pontos. Na ecogenicidade, anecoico, que eu falei que anecoico vem o cístico, né? Vem, vai pontuar 0.
hiper ou isoecogênico pontua 1, o hipoecogênico 2 e o marcadamente hipoecogênico ganha 3. Forma largura maior do que a altura 0, mas se ele tiver uma altura maior que a largura, 3 pontos. Margem regular 0 ponto, mal definida 1 ponto, irregular 2, extensão para fora da tireoide 3. Focos ecogênicos, ausência ou cauda de cometa, que é totalmente benigno, 0 ponto. Macrocalcificação 1 ponto, calcificação em anel 2 e microcalcificações, que é uma calcificação mais pontilhada, 3 pontos. Então, a gente vai pegar todos esses pontos, se não pontua nada, fica de Tirades 1. Qual que é a chance de progressão para câncer? 0,3%. Geralmente não faz parte. Veio Tirades 1, não precisa fazer punção. Estão entendendo? Ele classificou como Tirades 2. Não suspeito, não precisa de PAF também. Então, Tirades 1 e Tirades 2 não precisa de PAF. Tá? Tirades 3 já é um nódulo pouco suspeito. Então, você vai indicar punção se for um nódulo acima de 2,5 centímetros. Daquela senhora no olho da prática estava. Eu tenho que ver você. Mas ela 3, mas não Isso. Não precisava de PAF. Tirades 4, que ele tem um nódulo suspeito, vai fazer PAF acima de 1,5 centímetros. E Tirades 5 tem uma progressão aí de ser maligno realmente de 35%. Você vai fazer uma punção acima de 1 centímetro. Tá? Mas é 0,8 centímetros, mas é sexo masculino que a gente sabe que é uma maior tendência. Ou, sei lá, uma característica de vazão extratiroidiana. Faz a PAF. 0,2 que você não vai indicar PAF. Então tem que ter também um senso crítico, né, para determinar. Mas seguindo isso aqui, né, tendo esse Tirades como um ponto de corte para indicar ou não, geralmente é isso. Tirades 1 e 2, sem PAF. Tirades 3 acima de 2,5, 4 acima de 1,5, 5 acima de 1. As pontuações de corte, sim. Eu não vou pedir o que é o Tirades 1, quantos pontos, aqui não. Mas Tirades 1 sem PAF, você tem que saber. E qual o tamanho do nódulo que você tem que funcionar. Já está cortando tudo. Então, quando indica PAF, 3 maior que 2,5, 4 maior ou igual a 1,5, 5 maior ou igual a 1. Então, não há qualquer característica ultrassonográfica de imagem que isoladamente seja indicativa de malignidade. Ou seja, não tem nenhum sinal ali, um achado patognomônico que informe que aquele nódulo é maligno. Então, por isso que analisa uma característica. Então, a classificação, né, dos radiologistas do Tirades conseguiu para a gente associar esses múltiplos achados para predizer o risco de malignidade. Então, a gente viu ali que o que mais pontua na classificação do Tirades é focos hiperecogênicos internos, ou seja, a calcificação puntiforme, que deu 3 pontos, a forma mais alta do que larga também, que deu 3 pontos, ecogenicidade marcadamente baixa, ou seja, um nódulo marcadamente hipoecóico, e extensão extratiroidiana. Então, tudo isso aqui já ganha 3 pontos. Então, por isso que tem que ter na cabeça, se não veio Tirades lá te falando qual é Tirades, se já pontua 3, fora as outras características, vai ser pelo menos um 4 para cima. Tá? Então, por isso que tem que eu vou fazer biópsia ou não, para você ter essa noção. Outras coisas que pontuam menos, mas que são 2 pontos: composição sólida ou predominantemente sólida, ecogenicidade baixa, de nódulo hipoecóico, margem irregular e calcificações periféricas. Tá? Então, aqui a gente tem algumas calcificações. Então, calcificação em casca de ovo, uma calcificação mais grosseira, ela é regular, é um padrão mais benigno. Tá? Quando a gente faz uma calcificação interrompida, apesar de ser periférica, ela meio que dá uma quebrada aqui, ela não é uma coisa contínua. Então, fala mais a favor de ser, aqui embaixo também tem outra, uma calcificação aqui, pula um espaço, outra calcificação. Então, aqui fala mais a favor de ser uma calcificação maligna. Os linfonodos também, pelo ultrassom, a gente consegue avaliar as características, se é um linfonodo com característica maligna
maligna ou benigna, tá? Então, quando a gente pega o nódulo da tireoide, um linfonodo do mesmo lado, ipsilateral, a gente tem que, às vezes, avaliar também a característica desse linfonodo. Ainda mais se o radiologista descrever, melhor ainda. Então, aqui é um pouco diferente. Então, só o que é igual aqui na relação à malignidade é as microcalcificações. Então, se nesse linfonodo a gente tem microcalcificação, tem uma chance aí de malignidade de especificidade de 93% a 100%. Porém, aspecto cístico, fala que pode ser maligno, no linfonodo. Vascularização periférica, hiperecogênico e um formato mais arredondado. Então, é tudo ao contrário. Só o que é igual ali são as microcalcificações, tá? Então, geralmente o linfonodo, a característica é ao contrário. Então, aqui é só para mostrar um linfonodo com um aspecto totalmente arredondado, tá? Então, não tem nada de... A característica dele, né? Você acha uma coisa boa, mas tem um aspecto aqui, ó, cístico. Então, um cistizinho aqui, uma coisa mais escurinha, que é líquido, e é muito arredondado. E aqui realmente é um linfonodo cervical metastático de um carcinoma papilífero. Então, a PAF, a punção aspirativa por agulha fina, vai dar o diagnóstico para a gente se é benigno ou se é maligno, tá? Então, sempre que pedir a PAF, a gente tem que pedir a citologia, tá? E aí, depois que você vai pegar aquele resultado da citologia, vem o Bethesda. O Bethesda, o Bethesda 1 é quando o material que foi retirado foi insatisfatório, tá? E aí o ideal é que você repasse essa parte. Então, se você tem um nódulo com as características ali que você suspeita que é maligno, veio um Bethesda 1, que quer dizer não veio material, tirou um material insuficiente, o ideal é repetir essa parte, pode ser até 3 meses, de 3 a 6 meses, mas já orientar o paciente que vai precisar repetir. Se veio 2, é benigno. Você pode seguir anualmente ou a cada 2 anos, vai depender também das características desse nódulo. Mas benigno é 2. O 3 é uma atipia de significado indeterminado. Aqui pode ser tanto um adenoma folicular, ou pode ser realmente um carcinoma folicular, aquele que não consegue realmente concluir o que é. Então você pode repetir, né, pedir até 3 meses para repetir. Tem situações que pode vir um painel genético, mas é mais difícil. E dependendo, você vai caminhar para a cirurgia. Vamos dizer que você veio o Bethesda 3, que está ali em cima do muro. E aí você pede para ele repetir. Veio outro Bethesda 3. Isso daqui aumenta para 50% o risco de ser maligno. Então é melhor caminhar para a cirurgia. Tá? Então repetiu e veio, continuou 3, vai para a cirurgia para operar, que vai ser melhor. Quando é 4, tem uma suspeita aí de ser maligno em torno de 30%. Geralmente, no 4 em diante, a gente já encaminha para a cirurgia. Tá? 5 é uma suspeita maior, de 74%. O maligno vai, né, o 6 vai para 97%. Então, painéis genéticos. Teste genético para ver se algum carcinoma ali, tem alguma coisa em relação com a parte genética. Carcinoma medular, tireoide, tá? Então, 1 insatisfatório, repete. 2 benigno. 3 fica em cima do muro, repete. O 4 em diante, cirurgia, tá? A suspeição já começa a aumentar. Então, se a gente está diante de um paciente com tireotoxicose, ele tem um nódulo, ou seja, o TSH está suprimido, ele tem um nódulo, a gente vai pedir cintilografia. Nódulo quente, terapia específica. Você vai dar medicação ou você vai dar o iodo, tá? Nódulo frio, aí você vai ver as características dele e vai para a punção, tá? Então, veio PAF, Bethesda 2, é benigno, vai dar seguimento. Bethesda 3, repetir, né, em 3 a 6 meses, continuou indeterminado, melhor operar. Se veio Bethesda 4 em diante, cirurgia, tá? Então, aqui é aquilo que eu falei, se ele já fez 2 citologias, né, de PAF e ainda continua ali indeterminado, Bethesda 3, isso aumenta muito a proteção de ser realmente um câncer. Encaminha, que é mais tranquilo tanto para você quanto para o paciente, melhor operar. Não fez PAF. É 25 ou 50? 25%. Eu falei
Então é tá. Mas de qualquer forma, Assim, aumenta, né? Então vamos lá. Não fez PAF. Quando que eu vou repetir esse ultrassom? Então, se for de RADS 3, você pode acompanhar com ultrassom de 3 a 5 anos. A gente nunca faz gravidez, sempre faz o crescimento, mas de RADS 4 a cada 12 meses e de RADS 5 a cada 6 meses, se você quiser acompanhar. Tá? Então, o paciente não fez função, você quer acompanhar mais de perto. 5, 6 em 6, 4 a cada 1 ano, 3, 2 anos. Punção. Quando que eu vou repetir essa punção? Vamos dizer que ele fez a punção, deu benigno, aqui você só está acompanhando com ultrassom. Que momento que eu tenho que repetir essa punção? Então, eu vou repetir a punção. Se houve um crescimento, né, se mudou o ponto de corte dele, ele era de RADS 3, passou a ser de RADS 4. Aí o ponto de corte mudou. Então, às vezes, você vai ter que fazer repetir a punção. Se houve um crescimento maior ou igual a 20% em 2 diâmetros, ou mais de 50% no volume desse nódulo. Ou se é uma nova suspeição. É um nódulo novo também, ou uma nova característica que ele não tinha. Então, tudo isso aqui você vai repetir a PAF. Então, a PAF a gente não fica repetindo com frequência, tá? Porque o nódulo muitas vezes não fica crescendo. Então, a gente só vai repetir a punção. Veio benigno, que esquece. Mas se ele, em algum momento, 3 anos depois, ele cresceu muito, repete. Tá? Então, essas características é para a gente repetir ou não a punção. Para acabar. Já? Mulher de 53 anos, saudável, procura atendimento por sintomas de palpitação, tremores de extremidades e nervosismo. O exame físico tem sintomas oculares. Nota-se uma taquicardia, um tremor fino, além de uma tireoide aumentada de volume à custa de um nódulo de 3,5 centímetros no lobo direito. Para esse caso, qual a conduta mais apropriada? É A. Solicitar dosagem de TSH, T4 nível e cintilografia de tireoide. B. Solicitar PAF do nódulo guiado por ultrassom. C. Encaminhar para o tratamento cirúrgico pelo risco de câncer. D. Tratar com droga antisteroidiana por 18 meses e beta-bloqueador para controle dos sintomas. Letra E. Solicitar TSH, T4 nível e trave. Qual que é a resposta? Muito bem. Então, o paciente tem um nódulo com características de tireotoxicose. Esse nódulo é ou não produtor desse hormônio. Então, cintilografia que vai me falar se é um nódulo quente ou se é um nódulo úmido. Então, diante de um paciente TSH suprimido ou com clínica de hiper ou de tireotoxicose, com nódulo, cintilografia é a primeira opção. Tá? São achados ultrassonográficos que sugerem benignidade em um nódulo tiroidiano segundo a classificação de RADS, exceto hiperecogênico, presença de macrocalcificações, nódulos espongiformes, ele quer o que é sugestivo, maligno, tá? Ele falou que ele está descrevendo os benignos, exceto. D. Halo presente fino é o formato do nódulo mais alto do que lá. Mais alto que lá. Acertei. Fique pensando só. Hiperecogênico é bom, macrocalcificação é bom, espongiforme é ótimo, e o halo fininho, que é aquela torre regular, ok. Mais alto do que lá, com Aí dá 6 assim na prova. Mas não dá nada de certo, não, que eu quero pegar de agora. E acabou. Não é pegadinha, não é. Como é que você falou? Distratores. Aí ele, distratores, aí eu pegadinha. Combinação do Fluminense. O que tá falando do meu Fluminense aí? Ah, que delícia. Reage, quer ver? Reage. Escuta. Reage, Fluminense. A primeira você cancela. Ruas. Mas
gente. O que tá acontecendo com o Fluminense? Gente, eu tô arrasada. Reage, Fluminense. Reage. Parecendo o Helder falando. Ela mandou uma, depois eu mandei outra pra ela. Não tinha listado. Então será que ela ajustou? Foi um do É, dona Verônica, não foi lá na aula hoje, hein? Eu apaguei. Ah lá, ela apagou. Eu tava lá, tava. Não estava. Eu tô falando da minha mãe. Não, não falei. O quê? Não falei nada da mãe dela. Sua mãe? Não. Gio, acho que sei. Você já postou o nome de sua mãe na internet, já, senhor? No story. Faz um dia vocês pareciam. Hein? Ô, Stepa, vocês até parecem, vocês duas. Vocês até parecem. Você e a dona Verônica. Eu falei uma coisa. Insuficiência adrenal. Falei nada, você viu. Conceituando. Então, a desordem caracterizada pela deficiência na produção dos esteroides, adrenocorticais, glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios. Consequente, quando eu falo de uma falência primária da glândula, das adrenais, é Addison, doença de Addison. Ou pode ser também secundária a um distúrbio no eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. É igual o caso que a gente pegou, o paciente que operou o hipófise. Ele evoluiu com a insuficiência adrenal secundária. Aí ele não tem mais uma interação. Não tem. Rapaz, não vi, entendi. Então, pode manifestar também de uma forma crônica, insidiosa, né? O paciente, às vezes, só manifesta, a gente fala, às vezes, que é uma insuficiência adrenal relativa, quando ele tem uma infecção de garganta, uma infecção séria, ele não consegue produzir o cortisol naquele momento de estresse, então ele pode ter uma insuficiência adrenal relativa. Com isso, né, com o tempo, ela vai cronificando, só descobre lá na frente, ou pode ser uma aguda, né? Ele desenvolveu uma crise realmente, que a gente chama de crise adrenal ou crise adrenal, quando a gente vê essa insuficiência adrenal primária. Então, doença de Addison, eu me refiro quando é uma insuficiência adrenal primária, tá? Secundária, tá lá de cima o problema, né? É a embolo hipofisário hipotalâmico. E aí vem, começa a coisa mais linda do planeta Terra. A adrenal, ela é dividida em córtex e medula. Medula é a parte mais interna, o córtex é a parte mais externa. O córtex, ele é dividido em 3 camadas. A mais externa é a zona glomerulosa, onde acontece a produção da aldosterona, que é um mineral corticoide. E essa produção de aldosterona tem toda a relação com o sistema renina-angiotensina. Tá? Já o intermediário que é do meio, que é a zona fasciculada, é onde tem produção do cortisol, hidrocortisona, e ela tem uma ação direta da produção do ACTH. Então, o ACTH que estimula aqui, zona fasciculada, e a zona também reticular. Na reticular é onde a gente tem a produção dos andrógenos, tá? Então, no córtex, então tudo isso aqui é o córtex da adrenal. Aqui, na zona glomerulosa, onde tem a produção da aldosterona, que é por ação e ativação do sistema renina-angiotensina. Fasciculada, onde tem a produção de cortisol, que tem ação estimulante do ACTH. E a reticulada, onde tem a produção de andrógenos, também pelo ACTH. A medula já é outra coisa, a gente falaria em feodoncitoma, né, a produção de catecolaminas, já não vai entrar aqui. Então, aqui a gente está falando da parte do córtex, tá? E aí, para acontecer toda a produção desses hormônios, existe, para quem gosta, da esteroidogênese. Já aprendeu? Caiu isso na prova. Então, tudo é lá a parte do colesterol que vai ser quebrado por várias enzimas. Também. Então, aqui, mineral corticoide, a gente está falando de aldosterona aqui na via final, na zona glomerulosa. Então, as outras enzimas, né, vão converter o colesterol para cá. Então, a gente vai ter produção de cortisol e a produção de andrógenos, tá?
angiotensina, aldosterona, só para a gente relembrar. Então, no fígado, a gente tem a produção do angiotensinogênio. A renina, ela é produzida no rim. Quando a gente tem uma baixa perfusão renal, a gente libera a renina. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, pela ECA, a enzima conversora da angiotensina do pulmão, converte em angiotensina 2. E a angiotensina 2 estimula a produção de aldosterona. Então, o que a aldosterona faz? Ela excreta potássio e retém, né, sódio. Leva sódio, íons de sódio e excreta potássio. Então, pensando no normal, hipotálamo, né, libera o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, e vai na hipófise anterior, estimula a produção do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai lá na linha adrenal, que vai estimular principalmente a zona fascicular, né, e zona reticular, na produção de cortisol e andrógenos. Tá? A aldosterona, como eu falei, sistema renina-angiotensina. Se eu tenho uma insuficiência adrenal primária, uma doença na glândula, pode ser autoimune, pode ser várias etiologias, pode ser uma tuberculose, pode ser qualquer doença granulomatosa, um paracoco. Se acomete diretamente a glândula, eu vou ter uma redução da produção. E aqui, quando eu tenho um problema direto na glândula, eu posso ter um problema também na minha zona glomerulose. Tá? Então, isso, quando acomete a zona glomerulose, só vai acontecer quando for primário. Tá? Quando for secundário, já não vai acontecer esse acometimento da zona glomerulose, não vai afetar o sistema renina-angiotensina. O problema é só a redução de ACTH, que a gente viu que o ACTH age ali no cortisol, na zona fasciculada e na zona reticular dos andrógenos. Então, quando eu tenho uma insuficiência adrenal secundária, eu vou ter redução de cortisol e andrógenos. Não vou ter deficiência de mineral corticoide, a aldosterona sendo produzida normalmente. Já na primária, quando eu tiver um paciente com alteração de eletrólitos, potássio alterado, sódio, eu vou ter que pensar em causa primária, que isso não vai acontecer no secundário, tá? O senhor sempre vai atacar ou alguns casos pode acontecer raramente? Pode ser que comece acometendo só a zona glomerulosa, você até investiga por causa dessa alteração dos eletrólitos, mas assim, geralmente a gente só vai pensar em acometimento do mineral corticoide, da zona glomerulosa, quando for primário. Entendeu? Agora, se você já veio um paciente com tumor na hipófise, que operou, você já vai saber que é secundário e você não vai se preocupar com essa parte. Mas nem sempre, pode ser que comece por um, comece por outro, mas primário a gente sempre tem que avaliar essa parte. Então, insuficiência adrenal primária, CRH, estimula a hipófise anterior a produzir a CTH, que vai estimular lá embaixo. Se eu não tenho produção aqui embaixo de cortisol, está deficiente, vai faltar o feedback, o meu ACTH vai se elevar. Então, na insuficiência adrenal primária, eu tenho um ACTH aumentado, devido à falta do feedback, tá? Então, na insuficiência adrenal primária, eu vou ter um ACTH aumentado e eu posso ter acometimento das 3 camadas do córtex. Então, eu posso ter deficiência de mineralocorticoide, glicocorticoide e andrógenos, tá? Uma dúvida? Então é o segundo, eu mandei 2, eu mandei 1, que é o errado, abre o segundo. Eu apaguei o primeiro. É porque às vezes alguém já tinha abaixado, viu, baixou. Pode continuar abaixo. Aquela primeira imagem. Então, destruição, a doença de Addison, né, quando ela acontece, geralmente tem uma destruição já de mais de 90% do córtex e por redução também da síndrome dos esteroides adrenais. Ela é rara, 40 a 120 casos por milhão de habitantes, mais frequente no sexo feminino, em geral, quinta, terceira e a quinta década. A principal causa ela é autoimune. Então, lembrar que as doenças autoimunes caminham juntas, né? Então, às vezes o paciente lá que tem Hashimoto, ele começou de repente ter umas hipoglicemias, umas hipotensões posturais, tem que às vezes pensar, levantar a hipótese de insuficiência adrenal primária, tá? Então, autoimune, que é uma das principais, pode ser infecciosa, granulomatose, infiltrativa, hemorrágico, próprios medicamentos que interferem na esteroidogênese, uma adrenalectomia bilateral, trombose, doenças genéticas, mas principal, autoimune. A adrenalite autoimune, ela pode ser isolada em 40% das vezes, ou ela pode estar associada à síndrome poligonicêmica
Adson em 70%, hipoparatiroidismo 80%, uma candidíase mucocutânea crônica em 100%. Então, quem tem a síndrome autoimune de pulmão, teoricamente vai ter que ter candidíase mucocutânea. Nem sempre vai ter Adson. 70% dos pacientes vai ter a doença de Adson, mas é definido como síndrome coagulopulmonar autoimune, tendo essas associações. A do tipo 2, ela é mais frequente. Aqui entra doença de Adson em 100%, associada a alguma doença tiroidiana autoimune, seja Graves ou seja Hashimoto, associada ao DM1, que também é autoimune, em torno de 40%, ou outras doenças autoimunes, como vitiligo, gastrite crônica atrófica, anemia perniciosa. Então, a SPA do tipo 2, geralmente, tem doença de Adson em 100%, associada a outras doenças autoimunes, tireoide, DM1 ou outras, tá? Como que eu sei se a causa é autoimune? Eu vou dosar o anticorpo, anticórtex adrenal, que é o 21-hidroxilase, que vai vir positivo. E aí, como eu falei para vocês, tem outras causas. A autoimune no nosso meio atualmente é o mais comum, porém a gente tem que pensar em tuberculose, que é a segunda causa mais comum de doença de Adson. Em geral, lembrar que há uma doença extraadrenal evidente na tuberculose. O paracoco, que é mais comum em homens de zona rural, mais de 30 anos, mais comum no sul e sudeste. Pacientes HIV, geralmente a glândula endócrina mais afetada no HIV também é adrenal. Então, é uma glândula ali, né, que tem maior chance de infecções oportunistas, a ação de medicamentos também do HIV e lesões também de metástase. Medicamentos também que interferem na esteroidogênese, principalmente o cetoconazol, ele inibe a esteroidogênese, não pode ser uma medicação. Hemorragia, né, meningococcemia, anticoagulantes, tromboses, causas genéticas, causas neonatais. Mas os principais são essas daqui, causas infecciosas e a autoimune, que é a principal. Vamos voltar para diabética mesmo. Falei, né? Habitualmente, como que é a história natural da doença de Adson autoimune? Geralmente é uma destruição gradual do córtex, clinicamente manifesta quando acomete 90% do córtex adrenal, ou seja, está bem destruído, aí o paciente começa a ter sintomas. Inicialmente ele tem uma deficiência parcial, então às vezes ele só vai ter algum sintoma diante de um estresse, alguma infecção, aí ele vai ter muito sintoma. Fora isso, às vezes ele consegue ainda ter uma produção relativa e consegue levar ele no dia a dia. Em 25% dos casos, crise adrenal estabelecida ou iminente na ocasião do diagnóstico. Falando em causa secundária, então o problema secundário é um problema lá na hipófise ou no hipotálamo. Então aqui eu vou ter o ACTH vai estar baixo, tudo vai estar baixo, de cima e baixo. Na primária, a gente viu que o problema lá embaixo, o ACTH vai estar aumentado. Na secundária vai estar baixo, tá? Na causa secundária, a gente tem o próprio uso crônico de glicocorticoides, né, que é uma das principais causas da causa iatrogênica. Traumatismo crânioencefálico, necrose hipofisária pós-parto, que é a síndrome de Chiari, cirurgias, radioterapia, tumores, infecções e causas congênitas como mutações. Então, a secundária, né, geralmente a causa mais frequente é adquirida. Então, na síndrome de Cushing, que a gente vai ver ainda, vai ser a próxima aula, Você tá maluca? a principal causa de síndrome de Cushing é exógeno. E a principal causa de insuficiência adrenal secundária é a retirada do uso exógeno de forma irregular, de forma errada. Quadro clínico, como que a gente vai tentar pensar, né? Na deficiência de glicocorticoide, o que dá de sintomas? Fraqueza, mal-estar, náusea e vômito, paciente fica anorético, não tem apetite, emagrecimento, dores abdominais, hipotensão, tá? Principalmente a gente faz aquele exame de hipotensão ortostática, né? E hipoglicemia, tá? Começa a fazer hipoglicemia do nada, então isso aqui é deficiência de glicocorticoide. Mineralocorticoide, né, que seria pensando no acometimento da zona glomerulosa, o paciente vai ter uma avidez por sal, hipovolemia, também vai ter hipotensão, hipercalemia, vai começar a reter potássio, ele pode ter uma acidose metabólica leve.
Pensando em deficiência de andrógenos, vai ter redução de pilificação, tá? Então, isso aqui, esse quadro, principalmente falando em mineral corticoide, só vai acontecer na primária, tá? Isso aqui não vai acontecer na causa secundária. E aí, quando eu falo em deficiência de glicocorticoide, os sintomas, fadiga e anemia, são tudo a curto prazo, né? Anorexia, emagrecimento, náuseas, vômitos, tontura e hipoglicemia. Porém, o que pode acontecer? Uma hiperpigmentação cutânea, pode acontecer na primária. Isso é mais a longo prazo, longa duração. E aí vocês vão entender por que acontece a hiperpigmentação cutânea. Então, o ACTH, ele é proveniente da PONC, pró-ol-melanocortina, que ela é derivada em ACTH e beta-lipotrofina. Esse ACTH, quando ele é ativado, ele forma uma molécula de MSH, que é o hormônio melanocítico, que vai se ligar ao receptor na pele e é o que vai dar a hiperpigmentação. Então a gente viu que o excesso de ACTH, ela só vai acontecer na primária. Então a hiperpigmentação só vai acontecer na primária por causa do excesso do ACTH. Então, pró-melanocortina vai converter em ACTH, vai virar um MSH e vai agir lá no receptor e vai escurecer a pele, tá? Mas aí que falta ali. Eles chegam, os pacientes às vezes não percebem. Parece que é um paciente que trabalha, não, mas o paciente em si, ele às vezes não. Porque era de dia pra noite, né? E aí, às vezes você pede me peça um documento do senhor, você vai ver a diferença. Ele não percebe. Ele é como se fosse um paciente que trabalha na roça. Ele pega sol, se expõe ao sol e chega. E às vezes o familiar fala assim, nossa, ele mudou tanto a pele. O paciente em si Não percebe. Então, como que é, né? A hiperpigmentação, geralmente, hiperpigmentação de mucosa, membrana de mucosa, pode acontecer um escurecimento do cabelo, sardas, lembrar que esses pacientes podem ter vitiligo, né? Doença autoimune associada. Geralmente há uma acentuação também de pigmento dos mamilos e a área de fricção. Então, a área que dobra tende a ficar mais escura, né? Concentração de pigmento em dobras cutâneas e região de cicatrizes também, tá? Então, principalmente com a mucosa oral, mamilo, região de dobra, palma da mão. Então, presente em 92 a 94% dos pacientes têm excesso de ACTH. É mais frequente em áreas que têm exposição ao sol, face, pescoço, dorso das mãos, e áreas que têm fricção ou pressão. Dedos nos pés, cotovelos, joelhos, outros locais também, como linha da palma das mãos, cavidade oral, mamilo, axila, períneo, enfim. Não é um escurecimento geral, mas as regiões mais expostas ao sol ou de fricção é a região que mais escurece. Falando em setor mineral corticoide, como eu já expliquei para vocês, né, a gente tem a adrenal e a gente tem a produção de aldosterona através do estímulo da renina. E aí a aldosterona, ela faz o quê? Excreta potássio e retém sódio. Quando a gente fala em insuficiência adrenal primária, onde eu vou ter acometimento dessa zona glomerulosa, vou ter baixa produção de aldosterona, consequentemente eu vou reter potássio, vai ter uma redução da excreção, e eu vou ter uma retenção de potássio e uma eliminação maior de sódio, tá? Então, isso aqui também só vai acontecer na primária, tá? Na secundária não acontece porque a glomerulose ela tem ação do sistema renina-angiotensina, não tem relação com o ACTH, como eu mostrei para vocês. Então, quais são os sintomas de deficiência de mineral corticoide? Dor abdominal, náusea e vômito, mas principalmente uma hipotensão que é mais pronunciada. Pode acontecer no glicocorticoide? Pode, mas a hipotensão que tende a ser mais pronunciada, hiponatremia e hipercalemia. Tá? Na secundária, a gente não vai ter hiperpigmentação, a CTH é baixo, sem depressão de volume, sem desidratação, porque a glomerulose está funcionando, a ausência de hiperglucemia, pode ocorrer hipotensão em casos mais agudos, pode acontecer por causa da deficiência do glicocorticoide, e a crise adrenal aqui também ela é menos frequente. Então, na secundária, tende a ser mais
diagnóstico. A gente sabe que a secreção do cortisol, ela tem um pico ao amanhecer, daí por volta de 8 horas da manhã. Então a gente tem que pedir o paciente para dosar 8 horas da manhã. Não se dosa cortisol aleatoriamente. A tendência é vir um pouquinho aumentado ali. Aí, que estressado. Graças a Deus que você tem cortisol para aumentar diante de uma punção, diante de um estresse, né? Se eu não tivesse, ia vir baixo. Então a gente não dosa cortisol aleatoriamente. Se você quer saber se está produzido em excesso, aí você vai ter que fazer um teste de supressão, né? Para usar dexametasona à noite, dosar, para ver se realmente está no nível normal. Então, vocês vão aprender no hipercortisolismo, tem que fazer essa supressão. Então, o cortisol aleatório é só para ver insuficiência adrenal, baixa produção. Então, mas tem aí, qualquer exame, a gente está usando cortisol. Aí vem 18. O médico estou estressado. Entendeu? Então, não é. Isso aqui está na suspeita, o paciente está com hipoglicemia, tá? Aí você vai dosar o cortisol. Tem um valor de referência. Qual remédio que você toma antes da noite? Dexametasona. Teoricamente, você vai bloquear o pico dele de manhã, mas se ele tiver uma hiperprodução, ainda assim é real. Agora tá. Então por que pede? O certo é não pedir, mas o povo pode pedir. Hoje em dia o povo pede tabela tireoide, o médico sabe interpretar. O pior que é isso, médico foi boa. Suspeita clínica, então você vai dosar o cortisol 8 horas da manhã. Cortisol acima de 18 exclui insuficiência adrenal. Cortisol menor que 3 confirma insuficiência adrenal. Cortisol entre 3 e 18 está na zona cinzenta, vai precisar fazer um teste de estímulo. Que é isso? Que é um teste, não, aí já é outra coisa, é um teste de estímulo. Você vai na sua casa de estressar. Uma vez você confirmou, vamos dizer que você pediu cortisol. O cortisol veio abaixo de 3, aí você vai pedir o ACTH. ACTH veio baixo, menor que 10, é secundário. ACTH aumentado 2 vezes o limite superior é primária. Então a gente viu que o ACTH sobe na primária. Então isso aqui é para definir a etiologia, é primária ou secundária. Então você define se é insuficiência adrenal pelo cortisol sérico, 8 horas da manhã, abaixo de 3. Se vier nessa zona cinzenta, vou falar ainda no teste, tem que ser feito. Confirmou, você já pode ir para o segundo passo, que é dosar o ACTH. ACTH baixo, secundário. ACTH aumentado é insuficiência adrenal primária. Então aqui, abaixo de 3 confirma, acima de 18 exclui. Se eu tiver entre 3 e 18, eu vou fazer um teste de estímulo com ACTH exógeno. Você vai dar ACTH para ver se esse paciente vai ter um estímulo de produção. Deu ACTH, aumentou, passou de 18? Teoricamente não tem. A não ser que você ainda esteja suspeitando, pode ser uma insuficiência adrenal secundária leve. Você poderia também estar pedindo IPT, um teste de estímulo com insulina. Vamos falar dele também. Agora, se veio baixo, menor que 18, você confirma, fez um estímulo com a CTH. Não subiu, você vai dosar a CTH depois para definir se é primária ou não. Então, na zona cinzenta entre 3 e 18, faz o teste de estímulo com a CTH. Acima de 18, exclui. Abaixo de 18, confirma, aí seria o segundo passo, pediu a CTH. Sim, aí você já confirmou. Aí você já vai para a CTH. Aqui você vai confirmar se é ou não. Aí você fez o teste de estímulo. Acima de 18 você excluiu, aí tem que fazer a CTH. Esse aqui você já confirmou com a cortisol baixo. Aí, nesse primeiro exame que você pediu cortisol, veio entre 3 e 18, você vai fazer um estímulo com a CTH. Aí, se veio acima de 18 cortisol, você fez o estímulo, exclui. Se veio baixo, aí você confirma, aí você vai dosar o ACTH. Então, a ACTH é sempre depois que você confirmou com o cortisol baixo. Mas tem que dizer, não se descarta. Aqui, uma coisa muito pontual, vamos dizer que esteja muito sintomático,
É um paciente que, às vezes, obesidade é uma coisa que confunde, tá? Hipercortisolismo. E aí, às vezes, tem uma insuficiência relativa, é leve. E aí, às vezes, é um falso positivo aqui. Aí, para você realmente descartar, você pode fazer esse outro teste que eu vou falar. É dar insulina para o paciente, vai fazer uma hipoglicemia. Diante de uma hipoglicemia, o que a gente faz? A gente libera cortisol para tentar reagir. E aí, vindo um cortisol baixo, nesse IPT, menor de 18, aí você vai confirmar também. Que é uma outra. uma insuficiência. Isso. Aqui você está falando, depois que estimulei com a CTH, aí deu 17. Dose de CTH de novo? Não, você não tinha dosado Vai estar ainda. ali. Aí no 13. Não, aí você está seguindo aqui. Aqui você vai dosar o CTH. Não, estou seguindo de novo. Ó, estimula o ACTH. Você vai fazer o estímulo. Deu 17, olha lá. Vamos colocar aqui, deu 17. Aqui, você vai descer para Aí cá. você vai testar essa Mas aí você não vai ter dosado ainda. Se você pediu primeiro Entendi. cortisol, Eu só estimulei e depois eu dosei. você primeiro dosou, veio uma zona cinzenta. Aí você vai fazer o estímulo. Depois do estímulo, você vai dosar o CTH. O CTH é para definição etiológica. Se é primário ou se é secundário. Ai, eu boiei. Pula isso na prova. Aí boiei isso, claro. Não, Você dá uma CTH, dosa cortisol sério, duas manhãs. Então aqui, ó, teste da cortrosina. pula essa folha. Teste da cortrosina, que é a investigação de cortisol baixo. Serve tanto para adulto quanto em crianças acima de 2 anos. A dose padrão da ampola vem 250 microgramas. Se for crianças abaixo de 2 anos, você pode fazer metade da ampola. O paciente deve estar em jejum pelo menos 8 horas antes do teste. E aí você vai dosar o cortisol em vários tempos, tá? Então você vai fazer o ACTH. Antes você colhe o cortisol, sem ter feito o estímulo. Dá o ACTH, aí você vai colher 30 minutos depois, 60 minutos depois, 120. Em algum desses momentos, tem que passar de 18. Não passou em 18 em nenhum tempo, é negativo. Insuficiência adrenal. Então, confirma insuficiência adrenal, cortisol menor que 18. O IPT, que seria o teste de tolerância à insulina, é também um teste para investigar cortisol baixo, também para investigar a deficiência de GH. Né? Então, o IPT é um procedimento para avaliar a função do eixo, hipotálamo e hipófise. Tá? Então, o paciente deve estar em jejum 8 horas, deve ter acompanhamento médico com supervisão médica. O paciente vai fazendo hipoglicemia. Então, tem que ter uma glicose do lado. Porque se ele não tiver o cortisol, não O povo está todo mundo contando que está aprovado. né? Então, você tem que fazer isso, não é qualquer laboratório que faz. O médico é contratado para ficar lá, né? A gente fazia isso na residência, tá? Ó, cagada. Ai, morro de medo. A maioria das vezes era criança, tá? Para saber se era deficiente de H. Ó, residência só. Já passou a pele? Já passou. Já deu alguma coisa de confusão assim? Confusão não, mas aí quando fazia hipoglicemia, dosava, faz o negócio. Era doideira. Uma dose de insulina regular é administrada em boca intravenosa. A dose é calculada geralmente de 0,1 a 0,15 unidades por quilo. O objetivo é que atinja uma glicose ali entre 40 e 45 e nessa medição de hipoglicemia ver o quanto de cortisol foi liberado. Amostras de sangue são coletadas em vários pontos até 2 horas após a insulina. Os níveis de cortisol e GH são medidos nessas amostras coletadas. Se o nível de cortisol não aumentar adequadamente, geralmente o pico é 18, é considerado insuficiente. Isso pode indicar deficiência adrenal ou até uma disfunção do eixo mesmo hipotálamo, hipófise adrenal. Determinando a etiologia. Se a gente for pensar em causa primária, a gente tem que tentar pesquisar o agente, se estiver pensando em causa infecciosa, se for autoimune, dosar o anticorpo anti-21-hidroxilase, lembrar de rastrear a doença poliglandular se tiver candidíase cutânea, hipoparatiroidismo, ou se o paciente for DM1, ou se tiver hipotiroidismo, tentar pensar nessas outras possibilidades. Causas genéticas, aí tem que investigar mecanismos específicos. Então, aqui, diferenciando mais uma vez, primária de secundária. Cortisol vai estar baixo ou normal no limite inferior igual dos dois. A CTH na primária está aumentado e na secundária normal ou baixo. Hipertensivo
fazendo as duas por causa do glicocorticoide. Anticorpo antiadrenal pode estar presente pensando em causa autoimune na insuficiência adrenal primária, tá? Então, sobretudo, se for doença de Addison, se for insuficiência adrenal primária, a gente vai pensar em dosar esse anticorpo. E na emergência? Pode acontecer uma crise addisoniana ou uma crise de insuficiência adrenal aguda. Então, é uma emergência médica, o paciente pode ir a óbito, tentar sempre, tentar achar o fator que desencadeou, às vezes uma infecção. Então, o paciente vai ter febre, taquicardia, arritmia, náuseas e vômitos, dor abdominal, pode chegar lá desidratado, hipovolêmico, hipotenso, uma hipotensão refratária à fluidoterapia e a vasopressores e até mesmo a choque. Tá? Tratamento hidrocortisona na veia, é o que salva a vida desse paciente. Então, muitas vezes, esse paciente, seja insuficiência adrenal primária ou secundária, ele tem que andar com uma cartinha, ele tem que andar com uma pulseira, a família toda tem que saber, porque se ele chegar lá desmaiado, no socorro, ele tem que falar para o plantonista, hidrocortisona na veia. Então, vai salvar. Senão, ele vai a óbito. Então, tratamento da crise adrenal, corrigir a depressão de volume, os distúrbios eletrolíticos, a hipoglicemia, evitar solução fisiológica hipotônica para não agravar mais a hiponatremia, vai tratar a infecção ou outros fatores precipitantes e repor glicocorticoide. Então, inicialmente, hidrocortisona 100 mg a V. Nas primeiras 24 horas, você pode deixar ali 50 mg a 100 a cada 4 a 6 horas, e você vai reduzindo gradualmente até conseguir o paciente voltar à alimentação oral e você passar por glicocorticoide oral. E, se necessário, usar a fludrocortisona. A fludrocortisona é o mineral corticoide. Se a gente estiver pensando no paciente que tem acometimento da glomerulose, tá? Então, pensando em causa primária, o paciente está tomando corticoide, continua com hipercalemia, continua fazendo hipotensão postural, muitas vezes vai entrar com a fludrocortisona e vai melhorar. Isso, geralmente você dá hidrocortisona. Hidrocortisona, ela é mais fisiológica, mas a gente não consegue comprar ela oral. Teria que ser manipulada. Então, para criança, geralmente a gente usa hidrocortisona manipulada, tem que ser calculado também pela superfície corporal. Para o adulto, a gente pode usar prednisona, prednisolona, que a dose fisiológica varia de 5 a 7,5 miligramas por dia, comprimido, tá? E aí, o que acontece? A fludrocortisona é separada, você consegue comprar tranquilo. Mas a hidrocortisona geralmente é mais em criança ou aí na veia que você tem em pronto-socorro, tá? Lembrando que esses pacientes, em casos de hipotiroidismo e insuficiência adrenal concomitante, pode ser, igual aquele paciente que a gente atendeu no ambulatório, um paciente que operou um tumor na hipófise, então ele tirou, e ele trata hoje, ele repõe levotiroxina, ele repõe o hormônio T4, que ele também repõe corticoide. Mas quando você descobre os dois ao mesmo tempo, você sempre tem que começar o corticoide primeiro, para depois começar a levotiroxina. Por quê? Se você começa a levotiroxina, você vai estimular o metabolismo dele. Como ele não tem cortisol, ele pode entrar em crise, tá? Então, sempre ter um diagnóstico aos dois ao mesmo tempo. Trata o corticoide primeiro, pelo menos uns 7 dias tomando, para depois ele começar com o hormônio tiroidiano. Então, o tratamento em criança, como eu falei para vocês, a hidrocortisona é calculada por superfície corpórea. A gente geralmente não passa para a criança prednisolona e muito menos dexametasona, que é de longa duração, eles têm um efeito mais prolongado e inibe o crescimento das crianças, tá? Então, atrapalha ali na placa de crescimento, tá? Então, geralmente criança, mesmo usando hidrocortisona, a gente tem que monitorar velocidade de crescimento e também ganho de peso, porque a dose também, às vezes o paciente tem maior tendência a ganhar peso. A fludrocortisona, lembrar que nas crianças, elas têm uma maior resistência também ao mineral corticoide, então geralmente a dose é bem mais alta, inicia sempre programas de dose única, tem que ficar monitorando pressão arterial e eletrólitos e também dosar renina ou atividade plasmática de renina. E aí, muitas vezes, quando é um bebê, com menos de 1 ano, além da amamentação, ou se o bebê usa fórmula ou na amamentação, muitas vezes esse paciente, para tratar
quiser. xícara de água Você com que conta sal. da pessoa. Tem que pensar que bebê não tem paladar. Isso aqui vai salvar a vida deles. O paciente tem uma insuficiência adrenal primária, uma hiperplasia adrenal congênita, que é muito frequente às vezes na criança. Ele vai ter que usar fludrocortisona. E dependendo da hiperplasia adrenal congênita, a gente tem vários tipos. Tem uma que é mais grave, que muitas vezes o menino, né, por não ter disfunção ali, tem excesso de andrógenos, mas o menino não percebe, né, por ser uma genitália masculina. Então o menino ele começa a vomitar, às vezes a mãe acha um refluxo, ele chega desidratado, isso acontece nos primeiros 7 dias de vida, e o paciente vai a óbito, o bebê. Então, pode ser muito, né, confundido, porque essa genitália, igual se fosse uma menina, geralmente a genitália vem ambígua, geralmente você já fica com aquela pulga atrás das orelhas, esse paciente nem sai do hospital. Agora, quando é homem, geralmente vai para casa, começa a vomitar, e aí lembrar disso. Geralmente, menos de 1 ano de idade, eles têm que suplementar com sal. Mas ele faz os dois tratamentos? Então, a fludrocortisona, a hidrocortisona, pensando no cortisol, no glicocorticoide. Pensando em primária, tem acometimento ali da aldosterona, aí você tem que dar a fludrocortisona. Então, você só vai dar fludrocortisona na suspeição do acometimento aqui da zona glomerulosa. Se ele tiver hipercalemia, se ele tiver hipotensão refratária ao uso do corticoide sozinho, tá? Então, assim, se for secundário, você já sabe que isso aqui não vai precisar. Agora, se for primário, o paciente estiver com clínica e não estiver respondendo só ao corticoide, você vai ter que entrar. O secundário também dá essas crises? Secundário não, porque vai estar a zona glomerulosa tranquila. Aqui, a gente tem vários tipos de corticoides. Aqui é só para mostrar para vocês que a hidrocortisona, ela tem curta duração. Ela tem uma ação glicocorticoide mineral corticoide 1 para 1. Então, assim, ela tem uma ação mais fisiológica, seria melhor para a criança, tá? A cortisona também tem curta ação. Agora, se a gente pega a prednisona e prednisolona, tem uma ação intermediária, né? Aqui ela tem uma ação mineral corticoide muito fraca, por isso a gente tem que associar a fluorocortisona. E se a gente for ver a dexametasona, que é muito utilizada, ela tem uma ação prolongada. Então, isso aqui suprime a liberação do GH, porque não pode dar para criança. Criança é só hidrocortisona, entendeu? Então, dentro dos corticosteroides, dos glicocorticoides, a gente tem essa tabelinha, e aí a gente tem a atividade mineral corticoide, que geralmente é muito pouca. Então, por isso que tem que associar a fluorocortisona. Então, o tratamento na idade adulta pode ser uma hidrocortisona ou pode ser um glicocorticoide, como eu falei para vocês. A hidrocortisona, geralmente você tem que fracionar 3 vezes ao dia, isso é ruim, enquanto você consegue dar ali uma prednisolona 1 vez só pela manhã. Faz sentido também. A fluorocortisona, pensando em mineral corticoide, 50 a 100 gramas pela manhã. Monitorar ganho de peso, pressão arterial, sódio, potássio, urina e energia. Suplementação com DEA. Isso aqui é só em mulheres com insuficiência adrenal primária, nessas situações, que tenha queixa de redução de libido, sintomas depressivos e fraqueza, apesar da otimização de glico e mineral corticoide. E mesmo assim pode ser que não melhore, não tenha relação com DEA. É um teste terapêutico que é feito por 6 meses, mas em insuficiência adrenal primária, uma mulher que já esteja otimizada com glico mineral corticoide, que esteja muito sintomática, você vai poder fazer esse teste terapêutico, né, dose única, vai ver se vai melhorar a ansiedade, a qualidade de vida dela. Não melhorou? Vai tirar fora. Quais ciclos Não sei qual estudo você está baseado. Glicocorticoide. Então a gente tem que estar olhando sinais de Cushing, porque o excesso. Né? Então esse paciente, depois da cirurgia, ele estava passando muito mal, fraqueza, antidiarrea e tal. E quando ele tomou o primeiro comprimido de corticoide, parece que ele foi uma coisa que ligou ele. Mas aí ele passou mal um tempo. Teve um dia que ele passou mal, não sei se ele teve uma dor de garganta, não sei se ele teve um mal-estar em casa. Eu mantive ainda um tempinho 10 miligramas. Depois eu consegui reduzir para 7,5, porque ele estava tendo muito apetite, também estava tendo ganho de peso, agora dando estabilizar. Então ele está dentro da dose fisiológica, que a gente fala que é de 5
né, esses pacientes já tendem a ter hipotensão. Fenitoína, lembrar que a fenitoína aumenta o metabolismo de glicocorticoide e fludrocortisona, então muitas vezes a gente tem que aumentar a dose e fazer rastreio manual de outras doenças autoimunes se for uma insuficiência adrenal primária. Aqui é só para mostrar para vocês que esses pacientes que têm, né, hiperplasia adrenal congênita, crianças que foram acompanhadas, elas progrediram, né, para ganho de peso, síndrome metabólica, sobrepeso e obesidade. Então, o glicocorticoide dá esse ganho de peso. Então, a longo prazo, quanto a menor dose ele tolerar como fisiológica, melhor para evitar esses efeitos. Lembrar que, isso aqui é muito importante. A prova é. Quadros infecciosos, ou ele vai fazer alguma cirurgia pequena, ou uma cirurgia, ele tem que dobrar a dose do glicocorticoide. Então, se ele toma 7,5 miligramas, ele vai tomar 2 vezes os 7,5, né? Vai tomar 15 miligramas por dia. Até sair dessa crise. É uma faringite, estou com dor de garganta, tendo febre, ele vai tomar 2 comprimidos. Melhorou, parou de ter febre, já não tem dor, aí ele vai voltar para a dose anterior que ele usava. Então, isso aqui evita descompensações. A principal causa de descompensação, principalmente doenças gastrointestinais, virose, o paciente começa a ter uma diarreia, absorção, não é a mesma coisa, você tem que dobrar a dose, tá? Senão ele vai ter hiponatremia, ele vai ter hipovolemia e a coisa vai desandar. Então, na crise adrenal, lembrar da hidrocortisona é ver e cartão médico de identificação para as emergências. Geralmente eu faço um cartãozinho, mas em São Paulo os pacientes que têm, eles usam um bracelete específico de insuficiência adrenal, justamente pensando nisso, se chegar na emergência, né, salvar a vida do paciente. Então, reposição de glicocorticoide, tanto na primária quanto na secundária, a gente vai fazer. Mineral corticoide apenas na primária. Cartão ou bracelete, os dois, tá? Na questão da vida do glicocorticoide. Se tivesse isso, outra pessoa agora quero ver quem se aprendeu. Aí, dá uma leitinha aí pra mim. Voz alta. Paciente do gênero feminino, 33 anos, portadora de tiroidite Hashimoto e amenorreia há 8 meses. Foi atendida na emergência com quadro clínico de hipotensão arterial, 80 por 20, taquicardia, febre e trazia sumário de urina compatível com infecção do trato urinário. Ao exame físico, hiperpigmentação do lábio inferior, base da língua e das linhas das palmas das mãos. Foi solicitado cortisol de urgência e após a coleta instituir tratamento. Qual a provável hipótese diagnóstica? A insuficiência adrenal secundária devido à necrose, necessária pós-parto, insuficiência adrenal primária devido à adrenalite autonômica e insuficiência adrenal primária devido à tuberculose. Então, primeira coisa, primária ou secundária? Primária. Por que vocês estão pensando que é primária? Ah, tá lascado. Porque ela é mais grave. A secundária é de boa. Mas a Hashimoto também contribui para você pensar. Aí o Hashimoto vai fazer você pensar na causa. Que é autoimune. Mas, para pensar em primária e secundária, tem um dado que é importante no exame físico. Hiperpigmentação só acontece na primária, eventualmente do ACTH. E aí, é o quê? Tuberculose, a gente sabe que a principal causa é autoimune, e como ela tem uma doença autoimune, grande chance de ser uma adrenalite autoimune. Em relação ao manejo terapêutico de crise adrenal, além de ressuscitação volêmica, com solução salina 0,9%, quais opções seguidas devem ser administradas? Cortisona em dose alta, fludrocortisona em dose alta, dexamethasona em dose baixa, metilprednisolona em dose intermediária ou prednisolona em dose alta. Crise adrenal, o que a gente faz? Hidrocortisona. Hidrocortisona. Nem sempre o paciente vai responder bem a volume, a droga
alimentação em prednisona 5 mg pela manhã e 2,5 mg à noite. Persistiu queixando-se de hipotensão e tonteira postural, mesmo após aumentar a ingestão de sal. A melhor conduta nessa circunstância é A. Adicionar fluorocortisona. B. Dobrar a dose da prednisona. C. Substituir a prednisona por Dexa. E D. Inverter a dose da manhã 5 ou da noite. Então, primeiro, já fala que é primário, já tem doença de Addison. Tá? Não está usando o mineral corticoide, ela só está com glicocorticoide. Poderia ser 7,5 pela manhã? Poderia, não precisaria dividir 5, 2,5. A dose maior, geralmente a gente sempre coloca pela manhã, por causa do ritmo circadiano. Porém, mesmo ajustando a dose e aumentou a ingesta de sal, ela continuou queixando de hipotensão, tontura. Então, adicionar mineral corticoide, que é fluorocortisona. A gente só vai fazer essa adição quando é primária. E ele falou aqui que ela tinha doença de Addison, que é doença primária, tá? Tá? Então, tudo isso você tem que ter atenção, você tem que ler qual o diagnóstico. Marca assim, ó, Addison. Escreve lá, certo? Primário. Bem, na prova a gente tem que fazer assim, senão você fica, tem que ir marcando, tem que ir, entendeu? Ativando o pensamento. E acabou. Hoje a gente ficou quietinho. Não, só uma pergunta, isso aí não pode ter repercussão Santa Cristina está falando da imunidade do paciente? Não, se ela não vai, sim, mas vai dar uma Aulazinha de próxima aula de torninho aí vai ser boa. Acabou, não vai tomar nada? Aula de torninho hoje vai ser